Saudações freirianas a todos e todas que me ouvem. Sou Cordélia, professora aposentada e sempre educadora, muito interessada nas questões da educação. Sou do coletivo Paulo Freire de Minas Gerais. Estou aqui hoje a convite da Lucinha Alvarez, professora da FAI, para contribuir com um dos projetos da UFMG que visa comemorar o centenário do nascimento de Paulo Freire. Comemorar com memória, para não esquecermos nunca da obra e do pensamento de Paulo Freire. Vou falar de um dos livros de Paulo Freire que me causou o maior impacto na minha vida pessoal e profissional. E com certeza mudou o modo de pensar de muitas pessoas pelo mundo afora. É o livro Pedagogia do Oprimido, escrito em 1967-68, quando Paulo estava exilado no Chile. Foi proibido no Brasil. Na época a gente estava em plena ditadura militar. Ele só foi publicado aqui em 1974. E esse livro, o Paulo Freire é o autor mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro de ciências humanas. E esse é o livro dele mais citado nesses trabalhos. Esse livro foi traduzido em 25 idiomas. Então, em 1976, a minha professora Lourdinha de filosofia indicou a leitura desse livro, né? Explicou o porquê de ser do oprimido e não para o oprimido, e já fiquei encantada com a forma de Paulo Freire ver o mundo. As relações entre os seres humanos, né? Me veio um dizer que me incomodava muito. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Frase, obviamente, feita pelos que dominam, né? E o Paulo Freire questiona essa educação que reforça a passividade dos dominados, que é proposta na educação bancária, que é a educação tradicional, né? Onde a professor, detém todo o conhecimento, né? E esse conhecimento é depositado nas alunos, né? No pressuposto de que eles não sabem de nada, né? São uma tábula rasa que vai ser preenchida pelo conhecimento que o professor traz. O Paulo Freire, ele não só denuncia esse equívoco pedagógico, que tem uma repercussão, um reforço na manutenção de um mundo desigual, desumano, e por isso esse mundo gera uma educação onde os dominados são educados para manter as coisas como estão, né? O status quo. Mas, principalmente, Paulo Freire anuncia o oposto, que propõe o diálogo não só entre professoras, professores, alunas e alunos, mas também com conhecimento. Ele defende que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, mulheres e homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, o que ele está dizendo é que o professor não ensina, a professora não ensina a aluna, o aluno, mas que o professor, a professora cria condições para que essa aluna, esse aluno aprendam, né? Então, o papel do professor é criar
da professora é criar essa condição de aprendizagem. E ele diz também que a gente não educa a si mesmo, né? É claro que ninguém se educa sozinho, a gente vai se educar em comunhão, né? E nem aprender nada sozinho. Ninguém ensina nada para ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. Se aprendesse, as pessoas iriam ser alfabetizadas naturalmente, não teríamos tantos adultos analfabetos. Então, ele coloca que o ensino-aprendizagem é um processo dialógico, onde educar é manter esse diálogo entre todos os envolvidos no processo. E ele fala uma coisa muito importante nesse livro, que educar é um ato político. E é um ato político, né? Não existe neutralidade. Ninguém vai estar dentro de um processo educativo sem influenciar, sem ter uma posição. E ele fala que é político exatamente por isso, porque não é neutro, a gente tem uma posição, ou está de um lado ou está do outro, né? Se a gente se diz neutro, a gente está fazendo uma educação para manter tudo como está. Então, a gente pode fazer essa educação para transformar esse ser humano que vai transformar o mundo, né? Como diz Paulo Freire. Num mundo melhor, obviamente, né? Mais humano, menos desigual, mais fraterno, e não para manter tudo como está, né? Se a gente não tiver essa consciência de que esse processo de educação é um processo político, é um ato político educar. E ele fala também que o opressor sozinho não tem como agir, né? Ele depende do oprimido para continuar nesse lugar de opressor. O Paulo Freire não tem a pretensão de passar uma cartilha para a libertação dos dominados, e nem de como a gente fazer para libertar. E ele coloca uma proposta de uma construção coletiva dessa libertação. Então, todos nós temos compromisso para construir coletivamente essa libertação. Ler ou reler Pedagogia do Oprimido nesse momento que a gente está passando no Brasil, crítico, né? De ameaças à democracia e de uma disputa acirrada pela agenda da educação, né? Onde nós temos, de um lado, os que defendem a escola pública, o acesso de todos e todas da periferia às ferramentas tecnológicas necessárias nos processos de ensino-aprendizagem, e principalmente hoje, em tempo de pandemia, que essas estudantes da periferia estão impedidos de ter esse acesso. E ainda nós, né, que defendemos a valorização dos profissionais da educação. Já de um outro lado, nós temos nessa disputa pela agenda da educação os que atacam de forma inescrupulosa a escola pública, o acesso de todas à universidade, alegando que não é necessário, porque não tem emprego, né? Os que vetam e desprezam os projetos que garantem o acesso da comunidade escolar às tecnologias, censuram as discussões sobre as questões sociais e de gênero e que propõem essa escola sem partido. Então, nós precisamos resgatar ou manter Paulo Freire
e a pedagogia do oprimido, principalmente nas nossas vidas, para a gente fazer essa disputa com mais argumentos. Que Paulo Freire também não é para a gente fazer exatamente o que ele fez ou o que ele propõe. Paulo Freire não queria discípulos, ele queria ser reinventado. Então, nós, nesse momento que o Brasil está vivendo, temos que reinventar Paulo Freire em todos os espaços que transitamos. O Brasil precisa de todas e todos nós. Um abraço fraterno e amoroso a todas e todos que estiveram junto comigo nesse momento de reflexão. Viva Paulo Freire, ele está vivo em todos nós. Um abraço fraterno.